Cara, que diferença. Como é bom ter um técnico. Como é bom ver um time jogando bem. E hoje tivemos a primeira vitória do Vojvoda, uma vitória super convincente contra o São Paulo. A gente sofreu um pouquinho no segundo tempo, eu acho que a gente poderia ter sofrido menos, pelo menos ali no final do jogo. Mas é gritante, é uma diferença abissal de ter um técnico de futebol. A gente não tinha um técnico, essa é a verdade. A gente tinha um estagiário de técnico. E agora temos um técnico. O time parece que treina. Essa é a verdade. A gente parecia que tinha um time que não treinava, que não fazia nada. E a gente tem um time que é intenso, que propõe o jogo, que é reativo, tenta buscar a bola. E o Santos foi muito intenso no primeiro tempo. A verdade é que o São Paulo mudou um pouco e melhorou o meio de campo no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, cara, falando assim, eu lembro de 2 lances do São Paulo que foi em bolas longas que eles estavam tentando. Foi o que o São Paulo propôs no primeiro tempo do jogo, bolas longas, mas o Santos dominou o primeiro tempo inteiro. Absurda a melhora do Santos com o Vojvoda. O último jogo a gente já foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Eu acho que a gente até poderia ter tido uma vitória se não fosse a expulsão. E hoje conseguimos a nossa vitória. Nossa primeira vitória com o Vojvoda. Uma vitória que nos faz subir 2 posições no Campeonato Brasileiro. Estamos em 14º, passamos Vasco e Atlético Mineiro. E não é só a vitória, mas é o futebol apresentado. A gente vinha com um futebol muito ruim pelo Santos, um futebol do Santos muito fraco, muito frágil, uma defesa muito frágil sempre, um meio de campo muito espaçado, e a gente vê uma melhora defensiva. O Santos tem sofrido muito pouco nos jogos. Hoje, nos lances que sofreu no primeiro tempo foram em bolas longas. No segundo tempo, o Santos também sofreu em bolas longas. E teve até um momento em que o Santos tinha muito mais chute no gol do que o São Paulo. Isso é fato. E o São Paulo, na verdade, o São Paulo ele conseguiu pressionar um pouco mais no final de jogo, que daí já estava mais no abafa para tentar conseguir o empate, que o goleiro foi para a área, e daí o Santos acabou sofrendo um pouquinho mais. Mas pensando em lances críticos, o Santos sofreu muito pouco. Essa é a verdade. O Santos tem melhorado muito defensivamente. No meio de campo do Santos tem sido muito bom. Eu acho que as mudanças hoje acabaram tornando o Santos um pouquinho mais lento na marcação. Isso é um fato. Mas no primeiro tempo o Santos foi muito intenso na marcação. Eu acho que tem jogadores que têm se destacado muito, como o Schmidt, o Zé Rafael. Eles têm se destacado muito na marcação. O Schmidt, inclusive, que eu vinha criticando, nós Santistas vínhamos criticando, mas eu acho que vem se redimindo com o Vojvoda. É um jogador que tem crescido muito o futebol dele com o Vojvoda, e eu acho que ele provavelmente vai ganhar a vaga de titular do Santos. E o Santos só não saiu com um placar maior porque o goleiro dele salvou no primeiro tempo. Essa é a verdade. A gente propôs muito o jogo, a gente atacou muito, mas o goleiro deles realmente salvou. A gente podia ter saído com 2, 3-0 no primeiro tempo. E saímos com 0-0. E eu acho que o gol, apesar de a gente não estar melhor no segundo tempo, o Santos não estar melhor, eu acho que era justo, principalmente pelo que nós fizemos no primeiro tempo. A vitória era justa pelo que nós propomos no jogo. Eu falo propomos, mas é o Santos, né, no caso. Como eu falei, o Santos eu acho que ele deu uma baixada no segundo tempo. Isso muito porque eu acho que o São Paulo acabou colocando umas peças no meio de campo e isso acabou ajustando e melhorando o jogo do São Paulo de criação. Eles estavam tentando muita bola longa, então melhorou um pouquinho a criação. E o Santos acabou recuando um pouco por causa disso, acabou sendo um pouco mais defensivo. Até uns 10 minutos do primeiro tempo. Depois o Santos começou a propor o jogo novamente. E aos 15 o Santos fez um gol com uma bela jogada entre Adonis Frias, era Mike, Adonis Frias, Roleiser, que pra mim foi um cara, jogou demais. O primeiro tempo dele foi um primeiro tempo espetacular, assim, participando muito efetivamente no ataque. Ele e o Lautaro Dias, pra mim, foram um dos melhores do primeiro tempo. Ele acabou cansando, o Lautaro Dias também acabou cansando. Mas foram muito bem no primeiro tempo e essa jogada muito, tipo, vertical. Mike tocou pro Adonis Frias, tocou pro Roleiser, que cruzou. E o Guilherme, cara, de novo ele. A gente critica, é um pouco de amor e ódio, isso é verdade.
que a gente critica, a gente sabe que o Guilherme às vezes ele falha, ele toma decisões erradas. Por exemplo, teve lances hoje em que ele só tentava cortar para o meio e chutar em algumas horas, em que ele podia às vezes tentar tocar para outro jogador. Às vezes ele toma decisões erradas, mas querendo ou não, ele tem sido efetivo esse ano. Não tem como não destacar o ano do Guilherme pelo Santos. Ano passado ele já foi muito bem, foi artilheiro da Série B pelo Santos, e ele tem sido efetivo, tem feito gols, tem feito assistências. Ele pode ser irregular, mas o importante é que ele tem feito gols, e que são gols importantes que nos ajudam, como na vitória de hoje. Depois disso, o Santos, depois do gol, o Santos acabou recuando um pouco, e eu acho que o Vojvoda ele propôs algumas mudanças que acabaram recuando mais o time, porque os jogadores que estavam como o Roleiser, o Lautaro Dias, eles acabam pressionando muito, e um jogador, vou citar ele rapidinho, mas o Barreal, eu achei que ele entrou um pouquinho abaixo dos outros jogadores, um pouco mais lento na marcação, e por isso eu acho que o Santos acabou sofrendo mais do lado direito, e o Vojvoda viu que o São Paulo melhorou no meio de campo, e tentou melhorar um pouco o meio de campo do Santos. Tentou colocar o Tassiano, Tiquinho e Rincon. Foram os 3 jogadores que entraram para melhorar um pouquinho a marcação no meio de campo. O fato é que o São Paulo não conseguiu criar pelo meio, conseguiu mais no fim de jogo, como eu falei. Mas eu achei que os jogadores que entraram, com exceção do Rincon acho que entrou até bem, mas o Tassiano e o Tiquinho eles acabaram pressionando menos do que vinha pressionando o Lautaro e o Roleiser. Porque o Lautaro e o Roleiser eles correm o tempo todo, tentam recuperar a bola, estão no ataque. O Lautaro, inclusive, criou uma boa chance que o Roleiser parou no goleiro deles. Mas, cara, o Tassiano e o Tiquinho, eles acabaram falhando. E o Tassiano acabou falhando nos lances que poderia ter gerado os contra-ataques pro Santos, dando uns passes meio bizarros. Dá pra ver que ele tá fora de ritmo de jogo, isso é notável. Mas eles também diminuíram bastante a marcação, diminuíram a intensidade do Santos. E eu acho que o Vojvoda acabou falhando um pouquinho nisso, por isso que eu acho que o Santos sofreu um pouquinho mais do que deveria. Mas, cara, foi uma vitória expressiva, uma vitória de intensidade. O Santos tem demonstrado intensidade. Isso eu acho que é fruto do trabalho do Vojvoda. Eu acho que a gente vê uma crescente. Eu acho que se a gente vinha um pouco preocupado com o que pode acontecer, né? A gente ainda tem algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente pode ter uma crescente, principalmente com o que vem sendo visto nos jogos. Eu tenho uma expectativa legal, assim, do que o Santos vai propor pro final do campeonato. E eu acho que a gente pode fugir, para mim, tranquilo, com o elenco que temos, com os jogadores que temos, sair tranquilo e ficar longe da zona de rebaixamento. Jogamos próximo domingo, se eu não estiver enganado. Vou abrir aqui para falar a verdade, deixa eu ver. Mas é contra o Bragantino, só deixa eu confirmar o horário. Santos e Bragantino, lá no estádio do Bragantino, que eu esqueci o nome. Mas vai ser no próximo domingo, 6h30. Hoje, como eu falei, estamos na 14ª posição, passamos o Atlético Mineiro e o Vasco. E cara, se a gente ganhar o próximo jogo, a gente pode se distanciar ainda mais, chegar a 29 pontos e distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento. E eu acho que com o futebol que temos apresentado, temos grande chance disso. Falar rapidinho de uma coisa, deixa eu ver se eu consigo falar. Só pra mim, alguns dos destaques do jogo, eu não vou falar exatamente, peraí, falar de todos os jogadores, porque eu acho que a gente acaba levando muito tempo. Mas eu acho que, pra mim, os grandes destaques do jogo foi Gabriel Brazão. Ele acabou salvando, principalmente nesses lances que o São Paulo tentou fazer bolas longas com os atacantes. Ele sempre estava atento, inclusive tomou outra joelhada na cabeça. Puro azar nesse lance, mas ele sempre tá muito bem, ele sempre é muito reativo, né, quando tá tendo um ataque de outro time. Ele consegue sair muito bem, ele tem essa saída de bola muito boa. Eu acho que ele foi muito bem. O Escobar, cara, é um jogador que ele pode não ser tecnicamente tão bom, mas ele é regular. Cara, ele sempre tem muita vontade. E pra mim, isso é o que mais importa, às vezes. Se não tá dando certo tecnicamente, taticamente, tem que ter vontade. Às vezes, nos outros times que deram ruim, se tivesse alguns jogadores assim, a gente tinha sofrido bem menos.
E a verdade é que ele é sempre regular. Ele sempre joga da mesma forma, mas ele é muito bom defensivamente. O Santos sofre muito pouco pelo lado direito. O Santos às vezes acaba sofrendo pelo lado esquerdo. Aliás, pelo lado direito da defesa do Santos, né? Outros jogadores que têm vindo muito bem, e eu gostaria de destacar eles, é o João Schmidt. Ele vem numa crescente com o Vojvoda, como eu falei no vídeo. Eu acho que ele... Pra mim, ele é o titular hoje. A gente vinha criticando ele, mas... Cara, ele tá numa crescente muito boa. Ele vem bem defensivamente, vem bem na parte de criação, junto com o Zé Rafael, que pra mim também... Eu achei que o Zé Rafael deu uma cansada no segundo tempo, mas ele é um motorzinho, cara. Ele tá sempre, quase em todas as jogadas, sempre disputando. E é muito intenso. Eu acho que isso é importante pro que o Vojvoda deseja propor pro Santos. E os outros dois jogadores, eu não vou citar o Guilherme porque ele fez o gol e eu acho que ele tem muito mérito nesse ano do Santos de ser o artilheiro do Santos no ano. Mas os outros dois jogadores que se destacaram para mim, como eu falei, foram Roleiser e Lautaro Dias, justamente por essa questão do Lautaro de estar pressionando a todo momento e o Santos com essa proposta de jogo do Vojvoda. O Lautaro é um jogador extremamente importante. O Tiquinho é um jogador que ele às vezes segura mais a bola, mas o Lautaro é um jogador que acaba pressionando, tentando recuperar a bola no ataque. E a gente já viu hoje ele gerando novos lances de ataque, né? Como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Neymar furou. Mas hoje, no lance que o Roleiser chutou, o goleiro deles defendeu. Então, eu acho que ele é um jogador muito importante para o sistema tático do Vojvoda. Eu acho que ele deve ser o titular. E é um jogador que foi muito bem no jogo de hoje, principalmente. E, para mim, o grande destaque foi o Roleiser, cara. Principalmente no primeiro tempo. Ele foi um jogador que criou muito, que pressionou. Cara, foi muito bom, essa é a verdade, no primeiro tempo. E deu assistência pro Guilherme no segundo tempo. Cansou, saiu do jogo, mas ele é um jogador muito participativo. Eu acho que quando o Santos joga com o Neymar, o fato é que o Neymar às vezes acaba gerando um pouco mais de lentidão, né? Deixando o jogo um pouco mais lento. Porque ele recebe a bola, tenta tocar, ele é vertical, mas eu acho que o Roleiser ele acaba sendo mais incisivo, ele acaba sendo mais vertical. E por isso eu acho que o Santos ganha um pouco no meio de campo com o Roleiser. O que eu gostaria de ter visto um pouco era mais do Vitor Hugo, acabou se lesionando. Não sabemos qual pode ser a lesão, mas que ele possa se recuperar logo. E eu acho que ele é um jogador que poderia acrescentar bastante. Tomara que não seja grave, né, a lesão dele. Mas é isso. Resumão do jogo de hoje. Estamos felizes. E é isso. O que eu falei no vídeo do pré-jogo. O que era importante era vencer. E vencemos bem. Esse é o fato. Valeu!